Conforme o precedente regimental de número 43 de 2007, vou proceder à chamada nominal dos vereadores, membros presentes. Vereador professor Washington. Presente. Alô, presente. Vereador Jorginho da SOS. Presente. Vereador Renato Moura. Presente. Vereador Marcelo Queiroz. Presente. Presente o senhor Maximino Gonçalves, advogado e representante do Consórcio Santa Cruz. Segundo o depoente, a quem peço a sua qualificação, nome completo, RG, cargo ou função que exerce. Eu sou advogado, presto serviço ao Consórcio Santa Cruz e Maximino Gonçalves Fontes Neto, OAB número 17783, RJ. O senhor está com a procuração para encaminhar à mesa? Pois não. Vou encaminhar a Procuradora-Geral para análise. Bom, está tudo ok, a procuradora passou aqui. O senhor está sendo chamado à CPI, devo adverti-lo, de que está aqui como testemunha. Também gostaria que o senhor tivesse conhecimento de que calar ou faltar com a verdade perante a CPI é crime de falso testemunho. Antes de passar a palavra ao relator, vou formular minhas perguntas. O senhor poderia anotar? Ou... Posso anotar, excelência. Obrigado. Senhor Pois não, excelência. Senhor Maximino. Qual o valor do contrato de concessão que o Consórcio Santa Cruz assinou com a Prefeitura? Eu vou fazer as perguntas e o senhor responde. Pode responder, por favor. Excelência, o contrato de concessão assinado pelo Consórcio Santa Cruz com o município do Rio de Janeiro, por 20 anos, o valor precisamente, eu não tenho aqui, não sei, nesse momento, mas ele é um valor bem elevado. Aproximado? Olha, são 2 bilhões, se não me engano. Quer dizer, eu não tenho esse dado aqui nas mãos. Deixa eu ver se eu tenho... O senhor, se não tiver em mãos, o senhor pode mandar por escrito para essa comissão CPI. Não estou localizando, excelência, mas é 2 bilhões e pouco é o valor dele. Não há problema. O senhor tem todo o tempo. O valor dos investimentos são 359 milhões. Valor estimado do contrato, 3 bilhões 395 milhões 416 mil 168 reais.
a cláusula 18ª, valores, do contrato de concessão firmado entre o município do Rio de Janeiro e o consórcio Santa Cruz Transportes. Segunda pergunta. Qual o prazo de validade do contrato? O prazo são 20 anos. Estou falando aqui de cabeça, mas só um minutinho. Garantia, contrapartida. São 20 anos, Excelência. São 20 anos o prazo do contrato. O senhor manda depois por escrito, por Manda, favor, para manda. mim. O senhor sabe, a terceira pergunta, o senhor sabe informar por que a carta de fiança tem o valor de R$ 7.180.000,56 e a validade é de apenas 1 ano, uma vez que o valor do contrato é mais ou menos de 3 bilhões e 20 anos de vigência? Esse valor de contrato, essa garantia é renovada anualmente. Isso é prestado por um banco e anualmente é renovada a garantia. Isso é obrigatório. Inclusive, a garantia pode ser reforçada se houver defasagem por questão de variação da moeda. E também, eventualmente, se a empresa for punida e tiver que o município tiver que usar, que é o poder concedente, da garantia, ele terá que repor e fazer um reforço dessa garantia. Por isso que ela é anual. Todos os anos deve ser renovada a garantia. Peço que o senhor encaminhe a esta CPI as renovações anuais Sim. das cartas de garantia, por favor. E os valores atualizados. Valores atualizados. Pois não. Bom, agora conceda a palavra ao relator, vereador Washington, professor vereador Washington. Pois não. Bom dia. Bom dia. Uma das acusações que se faz sobre as empresas de ônibus é que, de acordo com o contrato, elas recebem da prefeitura por quilômetro rodado. Por isso, há tantos ônibus circulando vazio pela cidade. Isso procede? E em horário de pico, quando deveria ter mais concentração de veículos, eles são mais escassos. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. A tarifa é calculada segundo uma planilha. A planilha para a revisão. E há uma fórmula paramétrica no contrato de concessão. É essa maneira de calcular a tarifa, quer com relação ao reajustamento, quer com relação à revisão ordinária ou extraordinária. Sim, mas a pergunta feita é a seguinte: as empresas recebem da prefeitura por quilômetros rodados? É o índice de quilômetro, é um IPK, chamado IPK. Isso entra numa fórmula. Essa fórmula, quer dizer, não é só esse valor, quer dizer, não é só o quilômetro rodado, quer dizer, é uma fórmula paramétrica que leva em consideração rodagem, veículos, mão de obra, é um conjunto de insumos, não é só isso. Não, tudo bem, mas de qualquer forma, se esse é um dos itens, é alguma coisa, senhor presidente, que depois nós temos que dar uma estudada, uma elaborada, para ver de que forma se ajusta isso. Eu não sou contra cobrar por quilômetros rodados, acho que isso aí pode ser um dos mecanismos. Agora, se faz interessante, se faz importante, observarmos de que forma isso é aplicado. Ou seja, não dá para, num momento de pouca utilização, pouca necessidade do veículo, eles rodarem numa quantidade muito grande, vazios, porque, de qualquer forma, entra na taxa da tarifa a questão da quilometragem. E no momento de pico, onde a necessidade é muito grande, se reduzir o número de veículos. A redução, quer dizer, às vezes a redução é aparente, porque a velocidade comercial dos veículos
é reduzida em face de congestionamentos. Há isso também. Hoje, com o GPS, está havendo um controle desses veículos. Está implantado o GPS e esse carro que não for retirado, a empresa será sancionada. Com certeza, a implantação do GPS em todos os veículos vai Isso apresentar esse ganho. Eu estou falando isso, porque, mais uma vez, eu vou repetir aqui, senhor presidente, se me permite. É lógico que a CPI tem que trabalhar em função de toda a cidade do Rio de Janeiro. Mas eu sou morador de um bairro, Ricardo de Albuquerque, em que nós temos dificuldades grandes com a empresa, a linha de ônibus 386 e 375, e, aliás, eu fui até criticado numa televisão, uma rádio, um jornal desse, que colocou que eu, como relator da CPI, estou preocupado com a minha região. É verdade. Como relator da CPI, como vereador, estou muito preocupado com a minha região. E peço encarecidamente a todos os vereadores da Casa que se preocupem com a sua região e mande sugestões e reclamações das suas regiões para que a CPI possa trabalhar em conjunto com a Prefeitura, em conjunto com todos os segmentos, para melhorar a qualidade de transporte. E é esse o nosso objetivo. Sem dúvida. E lá existem muitas reclamações sobre isso. 386 e 375. 375, quantidade de veículos, qualidade, número de frescão bem acima do número que chama de tarifa. Circulam 3, 4 frescões para um tarifa. É um problema sério. E é óbvio que é um problema que atormenta a cidade do Rio de Janeiro todo. E aí eu estou pedindo, em nome do presidente e dos demais membros da CPI, que coloquem as suas sugestões, as suas reivindicações e a população que mande esse tipo de encaminhamento para nós. Pois não. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: participaram da licitação em 2010 os mesmos grupos que já operavam há décadas na cidade do Rio de Janeiro. A impressão que se tem, não estou afirmando, a impressão que se tem é que seria um jogo de cartas marcadas. Isso se justifica ou como se explica esse fato? Excelência, as antigas empresas que eram titulares de permissões, inicialmente por prazo indeterminado e depois por prazo determinado, operavam aqui no Rio de Janeiro 40, 50 anos, e com uma imensa experiência. Elas só puderam participar da licitação dada a possibilidade de se reunirem sob a figura do consórcio. Senão, elas não teriam condições de participar. Em primeiro lugar, o número de veículos para cada rede, as redes de transporte, era de 1.800 carros, 2.100 carros, 2.600 carros, 2.100 o caso de Santa Cruz. Então, elas isoladamente, elas não teriam condição de participar do certame. Mas o edital previu a possibilidade de participarem sob consórcio. Além disso, os investimentos elevadíssimos que estão previstos no consórcio que eu acabei de me referir. Tudo isso, quer dizer, isso fez com que essas empresas, que naturalmente elas seriam candidatas a operar os transportes do Rio de Janeiro, porque elas têm experiência. Há defeitos, não há dúvida alguma, como o senhor já apontou, mas são 8.800, 8.500 carros. Então, elas só foi possível que elas participassem do certame, que se realizou em 2010, reunidas sob a figura do consórcio. Até porque elas poderiam também somar dados técnicos, econômicos e financeiros. Poderia haver um somatório de cada empresa de acordo com a representação, de acordo com a participação de cada uma no consórcio. Não sei se respondi a pergunta. Na verdade, eu estou entendendo, e só para ajustar aí meu raciocínio, tudo isso foi possível a partir de 2010, quando foram estabelecidas as regras que ordenavam o transporte na cidade do Rio de Janeiro. Isso, exatamente. É óbvio que precisa melhorar muito. Sem dúvida. Precisa melhorar. Esse é o início ainda, tem qual foi o começo? 3 anos só.
Hoje, uma grande vantagem foi a divisão da cidade em 5 áreas. 4 que foram licitadas e uma área comum, que é a região 1 do centro. Essas áreas, cada consórcio só participou de uma área e foram vencedores. As linhas existentes estão sendo estruturadas de uma forma a que haja um benefício para o usuário, a modicidade da tarifa para o usuário e também eficiência do sistema. Realmente é um avanço, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de cultura. Antigamente as permissões eram por linhas, cada empresa tinha uma quantidade de linhas. Hoje a concessão é por área com rede de serviço, e cada rede de serviço corresponde a um lote. Olha, aproveitando que o senhor falou isso, eu tenho recebido alguns comunicados, algumas perguntas, alguns questionamentos, Pois não. principalmente pela rede social. E eles falam exatamente isso, o porquê da divisão da cidade do Rio de Janeiro em 4 áreas. Ou seja, teve alguma coisa que norteou essa divisão em 4, ou poderia ter sido... Em 5 áreas. Em 5 áreas, ou poderiam ser... Quem organizou isso, naturalmente, foi o município do Rio de Janeiro. O indicador foram as EPs, áreas de planejamento. Mais ou menos assim, se dividiu o Rio de Janeiro em áreas, a área do Intersul, do Internorte, Transcarioca e Transcarioca. O que não impede de dizer que mais à frente possamos... Sem dúvida, isso é uma questão de tempo. Vai haver essa mudança, está havendo essa mudança. São 3 anos só de licitação. Quer dizer, não são nem 3 anos, porque foi em 6 de novembro de 2010 que começou a operação. Há 2 anos e pouco, quer dizer, titulares das linhas são os consórcios e não as empresas. São os consórcios que são os concessionários de transporte coletivo de passageiros por ônibus do município do Rio de Janeiro. Bom, grupos estrangeiros tentaram participar da licitação e acabaram se retirando da concorrência. A impressão que se dá é que foi para inglês ver. Isso é verdade? Não é. Não é verdade. A licitação era nacional e não internacional. Essa pergunta foi formulada e a comissão de licitação do município respondeu nesse sentido. A licitação é nacional e não internacional. Por isso que eles não puderam participar. Bom, durante todo esse processo, houve uma redução de 47 para 43 empresas na prestação de serviço no transporte do Rio. Essas empresas se fundiram ou isso aumentou a fatia de cada uma no mercado? E que empresas saíram do mercado? O senhor poderia responder? Olha, realmente eu não tenho esses números de cabeça, porque eu sou advogado, não participo da execução do contrato, mas eu sei que houve isso. Agora, eu sei que a Premium, houve uma sessão parcial de execução entre ela e, se não me engano, a Real. Houve essa... Agora, com relação às outras, eu não tenho. Hoje são 40 e poucas empresas. Esse número, 43, né? 43 empresas. Então, houve inicialmente a sessão. As empresas só não poderiam ceder, transferir linhas enquanto houvesse a licitação. Depois que houve a licitação, essas empresas já não podem ceder. Isso é feito através do consórcio, porque ele é o concessionário e não a empresa. A empresa é uma mera operadora. Então, é uma transferência de operação de uma empresa para outra e não transferência de linhas. Porque há uma solidariedade entre as empresas. Se uma empresa não operar uma linha, quem tem que operar é o consórcio através de outras empresas do grupo, quer dizer, daquele consórcio. Elas são todas solidárias com relação à execução do serviço. Está na lei, artigo 19 da lei 8987 de 95. Tá bom. Por último, senhor presidente,
Todas as empresas que apresentaram propostas tiveram êxito em participar da rede de transporte regional, individual ou em consórcio? Foi feita alguma análise quanto aos sócios das empresas com sentido de identificar participação em mais de uma empresa? O senhor acha que isso é legal? Qual foi o prazo dado para que outras empresas, além das que já operavam antes de 2010, pudessem se organizar e entrar no processo licitatório? Considera esse prazo razoável? Evidentemente, participar da licitação só poderiam participar aquelas empresas que estivessem com certidão negativa. Isso é um motivo, se uma empresa de um consórcio, porque o consórcio funciona assim, primeiro foi feito um termo de compromisso de consórcio. Nesse termo, as empresas se comprometiam a participar da licitação e ir até o final da licitação. Se perdessem, seria dissolvida o termo de compromisso de constituição. Então, a empresa que não tivesse certidão, ela não poderia participar. E todas que participaram tiveram certidão. Ou certidão negativa, ou certidão positiva com efeito negativo, desde que escalonassem, parcelassem os seus débitos tributários. Isso foi feito assim. A questão da sociedade, dos sócios, não houve, quer dizer, o senhor me perguntou se havia essa preocupação com relação aos sócios. Eles participaram naturalmente, não houve essa preocupação de dividir, ou diminuir, ou aumentar de um para o outro, não houve essa preocupação. Tanto que as empresas, a modificação, não houve essa modificação. Eu, pelo menos, não tenho notícia disso. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Jorginho da SOS. Consta na cláusula 5ª do contrato de concessão que o preço da tarifa calculada, visando o reajuste anual, leva em conta diversos índices, óleo diesel, pneus e outros componentes para veículos e mão de obra, considerando dados da Fundação Getúlio Vargas e o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Pergunta: existe clareza nos contratos de aquisição destes produtos pela concessionária para que se saiba efetivamente quais os preços praticados em sua compra? Ou são índices aplicados e aceitos os índices genericamente estipulados pelas instituições? Melhor esclarecendo, existe fiscalização efetiva dessas aquisições? Ou são simplesmente aplicados os índices publicados pelas instituições, tipo Fundação Getúlio Vargas e INPC? Você está perguntando a respeito dos insumos, a apuração do valor dos insumos e a variação. Esses números são... O óleo diesel é fornecido BR, a questão de carrocerias, a mesma coisa por fornecedoras de carrocerias, chassis, a mesma coisa. Enfim, esses insumos são informados, são de conhecimento público. O município colhe esses dados, fiscaliza esses dados. Eu não sei, eu acho que não entendi bem. É essa a pergunta? Se os reajustes são aplicados de acordo com os gastos. De acordo com a variação. Quer dizer, há uma variação desses insumos em função da moeda. O óleo, por exemplo, às vezes sobe mais do que a inflação comum. Levando em conta que comprado unitariamente, mas a empresa compra no atacado. Pois é, o cálculo da tarifa, isso, por exemplo, poderá ser reduzido no momento em que eles tiverem, quer dizer, a prática do consórcio for levada a efeito em toda a sua essência. Quer dizer, ao invés de comprar uma empresa só, quando comprarem 10, é evidente que esse preço vai ser reduzido. Quer dizer, essa é a vantagem do consórcio também e das áreas. Quer dizer, é reduzir também, porque eles têm um poder de barganha muito maior, evidentemente. Quer dizer, agora, os insumos são informados assim. Quer dizer, óleo, preço do óleo, chassis, carrocerias, são informados, sim, de acordo com os fornecedores. Mercedes, Scania, enfim. Sim, mas a tarifa é ajustada em cima desse... Não, a tarifa tem uma fórmula chamada paramétrica, que está aqui no contrato, na cláusula 5ª mesmo. Isso. É uma
uma equação aqui, é uma fórmula que está aqui, paramétrica. Esses valores são colocados aqui, o preço da tarifa calculado, o preço das tarifas vigentes, número de índice do óleo diesel, Fundação Getúlio Vargas, preço por atacado, porque a Fundação informa, tem uma revista de conjuntura. Claramente, informa. Claramente. Isso tudo é feito mais claras. E quem faz é o município. Isso as empresas informam, mas quem confere, verifica, fiscaliza é o município. Número índice do óleo diesel, número de índice de rodagem, é essa fórmula aqui que é preenchidos esses dados, que é calculada o reajustamento, não a revisão. A revisão é uma outra coisa. Revisão é recomposição de preço. Reajustamento se procura atualizar, mas nem sempre atualiza, porque às vezes os índices, os insumos sobem mais do que o reajustamento. Então, há necessidade de tempos e tempos, de 4 anos, fazer uma revisão ordinária. Não estou falando de teoria de imprevisão, nada disso. É revisão ordinária. Isso acontece. Obrigado. Não havendo mais pergunta pelo vereador, com a palavra o vereador Renato Moura. Gostaria de saber do depoente, né, se ele pode traçar um parâmetro entre a relação entre as empresas de ônibus e a municipalidade, antes e depois da assinatura do contrato vigente. Ou seja, se anteriormente a relação era de igualdade entre os envolvidos, como se fosse uma parceria. E se hoje as empresas se subordinam como uma prestadora de serviço. A pergunta é se a relação mudou, se havia uma relação antes e uma relação depois do contrato de concessão. O que havia antes eram permissões antigas por prazo indeterminado, celebradas a título precário, quer dizer, sem um prazo, existia a cláusula de enquanto bem servir. Então, era uma relação, quer dizer, frágil. Com a concessão, evidentemente, a concessão das empresas, quer dizer, os consórcios, uma garantia de que há um prazo, há um equilíbrio econômico-financeiro a ser observado. Naquelas, deixa eu ter ideia, antes, com as permissões, aquelas antigas permissões, não havia contrato, havia um contrato verbal, pelo menos, mas eram ofícios que eram entregues às empresas e elas operavam com base nesses ofícios. Quer dizer, era extremamente precário. Quer dizer, a relação era uma relação frágil. Afinal, o serviço é do município. A empresa é uma mera prestadora do serviço, executa esse serviço de forma indireta. Então, agora, as obrigações, os direitos estão bem claros. O contrato prevê sanções pesadas. Há sanções contratuais e sanções previstas no Código Disciplinar. Hoje, mudou. Quer dizer, é evidente que isso não muda de um dia para o outro. Não muda com a simples assinatura. É preciso um tempo para decantar tudo isso. Não há a menor dúvida. Não sei se eu respondi. Eu queria saber também qual é o motivo do prazo de 20 anos. É questão de amortização. É questão de amortização. Quer dizer, é na proporção do prazo, porque há uma chamada TIR, taxa interna de retorno, e esse prazo, porque quanto maior for o prazo, menor é a tarifa. Se o prazo for menor, a tarifa vai ser maior, porque isso não tem mágica. Não tem mágica isso. Quer dizer, tarifa, prazo curto, como é que vai fazer? Os insumos estão aí. Mais nenhuma pergunta, senhor presidente? Muito obrigado. Com a palavra, vereador Marcelo Queiroz. Tendo por base aqui um material que a gente recebeu, acerca do sistema de transporte da Rio Ônibus, tem uma tabela com o número de pessoas que pagam o transporte público, onde se vê que tem uma diferença muito grande. Em 1990, por exemplo, eram 116 mil, em 2005, 63 mil pagantes. Eu queria saber se vocês têm essa tabela mais atualizada, tendo em vista que essa última aqui, ela termina em 2010, não abarca os 3 últimos anos, né? Pelo menos os últimos 2 que já terminaram. Tabela de usuários Pagantes
passageiros pagantes. Passageiros pagantes. E aí, se possível, na Rio Ônibus, no total dos consórcios, e outra separado para o seu consórcio, que seria o R5, que representa a Zona Oeste, que seria do E seu uma consórcio. tabela da RTR5, que é o Santa Cruz. Isso. A segunda pergunta, eu não sei se você tem, se não tiver, requerer o presidente para vou pedir a tabela. Vou preparar, Tá. não há a menor dúvida. A segunda questão é o seguinte, muito se falou, na época da licitação não teve, mas depois o Tribunal de Contas interferiu na questão da arrecadação com publicidade nos ônibus. Eu também gostaria, talvez, se você tivesse a tabela do quanto o consórcio arrecada com a receita de publicidade nos ônibus. A publicidade está prevista em postura municipal. No outro dia nós estávamos procurando onde é que está o fundamento disso. Está em postura municipal. A publicidade é uma fonte alternativa. Entendeu? A Lei 8987 prevê que a publicidade pode ser utilizada como forma de amenizar o valor da tarifa. Quer dizer, é essa a razão da publicidade. Há amparo jurídico para essa publicidade, não só pela postura, como também pelo próprio contrato de concessão, que está lá, que a legislação de regência é das leis 8987, 866, lei orgânica do município, e todas as normas que estiverem em vigor. Quer dizer, isso é uma norma que está em vigor, então se aplica aos consórcios. Mas eu vou providenciar essa publicidade dos ônibus. E o terceiro é o seguinte, no contrato de licitação, não se fala na questão da fiscalização por GPS, né? Na verdade, até foi uma pergunta que eu fiz para o secretário Osório, a fiscalização é feita hoje pelos fiscais da STMTR, que é a Secretaria Municipal de Transporte. Mas na apresentação de vocês, fala que os ônibus já estão adquirindo esse conceito. Todos têm, já têm o GPS. Então, e no caso aqui na Câmara, eu venho trabalhando há muito tempo numa questão, numa lei que é de minha autoria, para abertura desse sistema para a população. Eu acho que um dos maiores problemas da população é exatamente o que os outros vereadores falaram, não saber o número de linhas, o número de ônibus, automóveis por linha, o porquê que nas horas de pico existem falta de linhas, o porquê o excesso de linhas na Zona Sul e a falta na Zona Norte e na Zona Oeste. Esse sistema pode ser aberto para a população e outro, o relatório desses sistemas dos dias pode ser disponibilizado também para a população? Sem dúvida. O GPS tem esse sentido, tem esse fim. É controlar o ônibus. Não é? O ônibus tem que, num determinado horário, seria o ideal, o passageiro pode aguardar no ponto, que ele vai chegar dentro de 2, 3, 4 minutos. É isso. Mas só que também tem um problema seríssimo, que se chama engarrafamento. Eu moro na Barra, tem dia que eu levo 3 horas de viagem para chegar em casa. Quer dizer, enquanto não se... Quer dizer, é um problema intimamente ligado aos engarrafamentos. Agora, é evidente que o GPS contribuirá muito para isso. As empresas estão com GPS. Aliás, saiu até uma matéria em jornal sobre isso, um dia desses. Não, mas a questão seria, você tem alguma previsão pelas empresas, quando seria possível que esse sistema fosse aberto para a população, no seu celular, no teu site, a gente pudesse acompanhar? Eu acho que o Rio Ônibus pretende fazer isso, eu não tenho certeza. Eu vou verificar. Sistema aberto para o público. É isso. Muito obrigado, presidente. Pois não. Indago se há mais algum dos vereadores, membros da comissão. Não havendo. Há algum documento que o senhor queira encaminhar à comissão? Pois não. Há alguma documentação dessas que estão... Sim. São essas que estão aqui e essa aqui. São contratos, parecer do professor, professor Miguel Reale Júnior, a respeito da figura do cartel. Aqui. Esse aqui também. Conste aqui a entrega da documentação oficial aqui à comissão da CPI. Que ela passe a fazer parte da documentação aqui, parte da documentação recebida por essa CPI. Bom, senhor Max Gonçalves, posteriormente, se esta CPI entender que há necessidade de convidá-lo novamente, Vossa Senhoria, isto será feito. Muito obrigado. Muito
Muito obrigado, Excelência. Suspendo a sessão por 2 minutos, enquanto o próximo depoente assume seu lugar.